Bom dia, segundo ano. Estamos aqui novamente para trabalhar com conteúdo relacionado ao naturalismo, mas agora ao naturalismo no Brasil, né? Trabalhamos já com naturalismo na Europa, vimos o paradoxo entre naturalismo e realismo, e hoje especificamente vamos entrar num conteúdo mais nosso, né? Mais natural, mais real, mais brasileiro. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 38. A partir da página 38, nós vamos ver os conteúdos que vão surgindo, né? Então, a prosa no Brasil, a prosa naturalista no Brasil e as influências do naturalismo na contemporaneidade, certo? Pessoal, então, assim, eu quero que vocês prestem bem atenção nas explicações, que vocês vão anotando todas os conceitos e o que nós formos trabalhando, né? Anotem tudo, porque depois, no final da aula, vai ter uma atividade que vocês vão usar essas anotações, certo? Então, pessoal, quando a gente inicia o conteúdo do naturalismo, nós precisamos saber que o naturalismo e o realismo, eles foram desenvolvidos paralelamente. O que significa isso? Que eles usaram os mesmos acontecimentos, tanto a parte histórica do país, né, do nosso Brasil, então eles tiveram o mesmo enfoque, mas as características de cada momento literário foram diferentes. Por quê? Porque cada autor de cada momento, tanto da escola literária quanto realismo quanto naturalismo, eles buscaram demonstrar características diferentes, embora tenham acontecido, embora os acontecimentos históricos tenham ocorrido na mesma época. Então, assim, gente, essas discussões sobre o futuro da nação, o que vai acontecer com o nosso país, a questão racial foi bastante trabalhada também, né? Trazia o quê? Uma interpretação equivocada, gente. Isso aqui é muito interessante, ó. Interpretação equivocada dos discursos científicos. Então, as pessoas não conseguiam compreender o que esse discurso científico, por exemplo, do determinismo, que é muito trabalhado dentro do naturalismo, ele queria dizer. Então, por causa disso, foram escritas obras que, ao mesmo tempo, criticavam essas correntes filosóficas e, ao mesmo tempo, elas valorizavam a forma científica como o ser humano era estudado, né? Então, essa representação é bastante trabalhada nas obras naturalistas. Também, o que nós tínhamos naquela época? Uma população que era considerada inferior, juntamente com as desigualdades econômicas e sociais geradas pelo avanço do sistema capitalista. Então, nós vimos já, quando estudamos o realismo, que quando houve essa explosão industrial, vamos dizer assim, nos grandes centros, muitas pessoas acabaram migrando, vieram de outros lugares, né, e buscando uma vida melhor, acabaram se fixando em lugares periféricos da cidade, trazendo consigo essa criação das favelas e tudo mais. Outra coisa importante também daquela época que eu já coloquei para vocês, quando houve a abolição da escravatura, o que aconteceu, né? Os negros, eles não tinham um lugar, eles simplesmente aboliram a escravatura e os negros ficaram sem um espaço, eles não tinham condições de melhorar de vida, né? Vamos dizer assim. E também a questão da proclamação da República. Por quê? Porque o brasileiro, ele deixou de ser um súdito do rei e ele passou a ser um cidadão, né? Então, essa mudança de ideia, essa mudança de organização de ideia, ele acabou trazendo algumas características que nós vamos observar agora nas escritas literárias que vão aparecer. Então, pessoal, o que aconteceu no Brasil? No Brasil, nós tínhamos as questões raciais, as questões de mestiçagem, essa mistura de raças, e que se tornaram um traço diferencial do naturalismo. Então, o naturalismo, ele traz isso, ele traz essa ideia da raça, ele traz essa ideia que você é determinado pelo meio, pela raça, pelo sexo, pela vivência que você tem, certo? E por causa disso, uma das obras que foram escritas e que são bem marcantes dentro do naturalismo, além de O Cortiço, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é O Mulato,
de Aloysio Azevedo, de 1881. Gente, nesta obra, o que nós temos? Nós temos a abordagem de um conceito bem importante e um conceito que é marcante para a nossa sociedade. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país de mestiçagem, é um país de mistura de raças, né? Então, nós temos o quê? Nós temos o preconceito racial, que é bastante trabalhado nessa obra. E, junto com ela, nós temos uma relação amorosa entre quem? Um jovem mulato e uma moça branca, né? Que naquela época era visto como algo vergonhoso. Uma menina, por exemplo, branca, jamais poderia namorar e se casar com um homem que fosse de outra cor, né? E isso, gente, ela era na verdade, assim, seria uma crítica, né? Uma crítica aos conceitos que a sociedade colocava naquela época em relação a essa parte do preconceito racial. E isso foi tudo o quê? Foi uma reação contrária por parte da sociedade. Então, o que a sociedade fez? Ao invés dela observar isso como uma crítica, de repente, como uma forma de pensar, peraí, pode acontecer, né? O amor existe para todas as pessoas de um modo geral, né? Então, as pessoas se assustaram com aquilo, né? As instituições, por exemplo, a igreja, que era bastante conservadora na época, a Igreja Católica, o que eles fizeram? Eles acabaram condenando esse romance, assim como aconteceu lá na Europa com o romance de Émile Zola, por exemplo, que também foi condenado, né? Então, o Aloysio, o escritor do Mulato, ele teve que sair do Maranhão e tentar a vida dele no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele foi perseguido pela forma como ele escreveu, denunciando esse preconceito. Na verdade, não bem denunciando, porque denunciar é mais para o realismo. Aqui ele fazia o quê? Ele criticava, só colocava lá, expunha, vamos dizer assim, né? Colocava uma tese explicando o porquê de cada situação, certo? Então, gente, por causa disso, ele foi perseguido e teve que sair do Maranhão e foi embora para o Rio de Janeiro para buscar uma vida melhor. Né? Então, nas obras em geral do naturalismo, nós temos o quê? As condições de vida das camadas mais pobres que estavam na periferia, que habitavam a periferia. E isso traz pra gente o quê, gente? Traz pra gente uma reflexão, certo? Que tipo de reflexão? Deixa eu já volto aqui, que escapou o negócio. Aqui. É uma reflexão. Que tipo de reflexão que nós temos sobre a formação da sociedade brasileira? Como que essa sociedade brasileira foi formada? Quem são os participantes dessa sociedade? Quem são as pessoas que fazem parte dessa sociedade, né? Tão cheia de misturas, tão cheia de cultura, tão cheia de inovações, tão cheia de características diferenciadas, diversas, certo? Então, gente, o destino dos personagens nas obras, eles são determinados, tá? Determinados. Determinados pelo quê? Pelo meio social em que eles vivem, pela hereditariedade, e isso tudo, gente, leva-nos, mais uma vez, à corrente filosófica, que, inclusive, né, foi tema de um trabalho que vocês fizeram, que é o determinismo. O que significa esse determinismo? O ser humano, ele é um caso que tem que ser estudado cientificamente. E esse ser estudado, ele exclui a ideia de livre-arbítrio, ou seja, eu não posso escolher o que eu quero para minha vida. Se eu nasci num lugar onde a violência reside, onde todas as pessoas da minha família são violentas, eu também vou ser violento. Né? O mesmo vai acontecer com vários personagens lá dentro da obra O Cortiço, que a gente vai ver. Né? Então, isso é o determinismo, é você ser determinado pelo meio em que você vive. Vamos pensar numa coisa mais nossa, assim. Digamos assim, você estuda numa sala de aula em que todos os alunos são dedicados, são esforçados, fazem as tarefas, levam a sério, né? Isso é um fato. Aí tem um colega lá de outra escola que quer vir para a tua escola. Ele chegou lá. Só que lá na outra escola ele era preguiçoso, não fazia atividade. Vamos pensar assim. Aí o que vai acontecer?
pela convivência que ele teve com essa turma de dedicados, esforçados, que fazem tarefa, o que vai acontecer com esse aluno? Ele também vai começar a fazer isso. Ele vai ser determinado pelo meio que ele está vivendo, né? Então, ele vai começar a fazer as tarefas também, ele vai começar a se dedicar também, porque ele vai ver exemplos bons, né? Então, isso é o determinismo. É você vivenciar aquilo que as pessoas ao seu redor estão fazendo, né? Então, é bem interessante essa teoria. Quer dizer, nós precisamos estudar o ser humano profundamente, como que ele é, qual é o caso a ser estudado, né? Então, é bem interessante, gente, o naturalismo por causa disso, por causa dessas teorias aí. Então, dentro do romance naturalista, tanto do Mulato quanto os outros que apareceram, eles têm o pano de fundo. O que seria esse pano de fundo? Seria uma característica particular, não, que serve para todas as obras, que seria um problema moral, né? Esse problema, ele é chamado de desvio patológico. O que é um desvio patológico? É uma doença, né? Então, a pessoa ser, por exemplo, violenta é uma doença, né? Eles conseguem explicar isso cientificamente, certo? Por quê? Porque eles usam isso para chamar atenção, né? Para chamar atenção para suas ações. Que tipo de ações? Geralmente bestializadas. Eles falam muito, gente, nessa obra aqui de animalização do homem, né? Então, é você fazer o quê? Você ver o homem como um ser instintivo, como um ser que não raciocina, né? Então, isso é bem interessante dentro das obras naturalistas. Gente, O Cortiço. Essa obra, pessoal, foi assim, de todas as obras que eu já li do naturalismo, essa foi uma das melhores. Por quê? Porque ela traz uma visão diferenciada de cada personagem que existe dentro da obra. Por quê? Porque quem é o protagonista dessa história? Quem é o personagem principal do Cortiço? Não é o João Romão, não é a Pombinha, não é a Bertoleza, mas é o próprio Cortiço, né? Então, isso, gente, é a beleza dessa obra, né? Então, aqui nós temos, eu coloquei para vocês essa imagem, que é uma imagem mais bonitinha, né, do Cortiço. Então, nós temos ali as casinhas, né, as pessoas que vivem nessas casas, né? Temos na frente do Cortiço o sobrado do Miranda, que seria também um português como João Romão, mas que ascendeu socialmente na vida e tudo. E a gente vê uma imagem assim mais bonita, né? E essa segunda imagem, gente, já é uma imagem mais real do que seria o Cortiço, né? Então, é uma imagem bastante forte, né, pessoal? É uma imagem bastante forte que retrata o quê? A periferia do nosso país, né? Então, a gente pode pensar, né, que o Cortiço seria o quê? Seriam várias habitações num lote pequeno, onde todas as pessoas que viviam ali coletivamente, né, elas dividiam o mesmo banheiro, o mesmo espaço, o espaço seria coletivo, né, para lavar roupa, para poder fazer as suas necessidades, né? Então, é uma imagem forte, né, uma imagem bem real também do que a gente tem. Gente, nesta obra, O Cortiço, nós temos algumas características que são importantes. Primeira delas é o que? Determinismo, tá? Então, o que seria o determinismo? Seria o que? O homem, ele está sendo o quê? Influenciado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico que ele está vivendo. Ele é chamado de romance de tese. Por quê? Porque os personagens, eles representam a teoria do determinismo. E esses personagens, eles são personagens tipo. O que seria um personagem tipo? É um personagem que representa uma classe social, né? Então, cada personagem que aparece dentro da obra O Cortiço, ele representa uma parcela da sociedade. Ele representa como que eu posso explicar para vocês para ficar mais fácil? Uma parcela, né? Por exemplo, digamos que eu, Daniele, professora de literatura do Colégio Nosso Futuro, represento todas as professoras de literatura do Paraná. Então, eu sou um personagem tipo, certo? Então, gente, ele é uma obra linear, né?
Tem começo, tem meio, tem fim, tem organização cronológica. O narrador é um narrador onisciente, né? Ele sabe tudo o que acontece, ele sente, ele pensa, ele conversa, né? Ele conhece o personagem a fundo. Quem é o protagonista, como eu falei para vocês, é o próprio Cortiço, né? Porque, vejam só, gente, que interessante essa parte que eu fiz questão de colocar para vocês, ó. Todos os que vão ao Cortiço, todos mudam, tá? Mudam de que forma? Eles vão se tornar pessoas que o Cortiço organiza e quer que eles sejam, né? Então, por exemplo, vamos pensar um personagem que seria um personagem bom, né? Ele pode ir pro Cortiço e ele pode se corromper, porque lá no Cortiço as pessoas têm vivências diferenciadas e que não são de acordo com o que a sociedade coloca, né? Então, dizendo o quê? Que o ser humano, que o meio influencia o ser humano. Os seres humanos também são vistos como animalizados. Então, no começo lá da obra, tem o acordar do Cortiço. Gente, aquilo é como se fosse você tá lá no meio de um monte de bicho e você observando o que eles fazem de manhã, né? Tipo, como se fosse, ele fala ali de cascos, ele fala de rabo, fala como se fosse um bicho mesmo, né? Então, o próprio narrador acaba trazendo essa realidade pro seu leitor, certo? Então, gente, aqui, tem alguns personagens que eu fiz questão de colocar aqui, porque eles são importantes e porque eles são os personagens tipo que vão representar essa parcela da sociedade. Então, o João Romão, né, como a gente sabe, o João Romão é o dono do Cortiço, ele representa o capitalismo, né? Então, ele só quer saber do dinheiro. Quando ele percebeu que a Bertoleza, que era uma escrava, ela tinha um dinheirinho guardado para comprar a alforria dela, porque ela ainda era uma escrava, ele acabou se aproximando dela e ele acabou pegando o dinheiro dela em troca de dizer que ele conseguiria uma carta de alforria para que ela fosse livre, né? E no fim acaba que ele não faz isso, né? Porque ele pega todo o dinheiro para ele e ele se aproveita muito dela, ela vai morar com ele, né? Então é uma história bem triste, porque cada personagem tem um final bem difícil. O Miranda, ó, o Miranda que eu tinha falado para vocês, era um personagem bom, né? O que ele fazia? Ele mostra, na verdade não é o Miranda, é outro, é o Jerônimo. O Miranda é o outro português, que ele fazia o quê? Ele trazia essa ideia de ascensão da burguesia, né? Então, ele representava a ascensão da burguesia, porque ele vivia aonde? Na frente do cortiço. E por causa disso, ele começava a observar tudo o que as pessoas que viviam no cortiço faziam e que não era legal. Então, existe aqui um paradoxo entre burguesia versus pobreza, né? E o João Romão, ele queria ser parecido com o Miranda. Então, tudo que o Miranda fazia, ele tentava copiar, né? Mostrando que o Miranda ainda representa o quê? Representa essa miscigenação, essa mistura do povo brasileiro, né? Ele veio de Portugal, ele acabou enriquecendo, né? E ele diz o quê? Que o meio influencia também socialmente o indivíduo. O Jerônimo, que eu falei para vocês, que ele era o quê? Ele era trabalhador, ele era um piá bonzinho, né? E no fim, o que acontece? Ele se apaixona pela Rita Baiana. E a Rita Baiana, ela era uma mulata muito bonita, gostava de sambar, então já temos outro personagem tipo que representa as mulheres que gostam de dançar e tudo mais. E ele acaba fazendo o quê? Ele muda sua forma de pensar, de agir. Por quê? Porque ele teve contato com as pessoas do cortiço, ele deixa de trabalhar, ele fica folgado, ele fica esperando receber alguma coisa da Rita, né? Então, é diferente. Gente, esse livro é um livro bastante pesado, eu sempre falo, eu gosto muito do Cortiço, foi um dos melhores livros que eu já li, mas ele é bem pesado, por quê? Porque ele traz uma característica, assim, bem puxada pra gente que é ser humano pensar. Quer dizer o quê? O ser humano não tem jeito. Ele não tem. Porque todos os personagens da obra, eles têm um final bem difícil. E isso leva a crer que, por mais que você tente fazer alguma coisa, que você lute para fazer alguma coisa, você não vai mudar. Por quê? Porque a tua essência é aquilo,
porque você é daquela forma, o teu natural é daquilo, o determinismo funciona, você é influenciado pelo meio. Quem é mal vai continuar sendo mal, né? Então, é um livro bastante pesado nesse aspecto, por causa disso. A leitura é maravilhosa, porque você conhece personagens que vão ficar para a vida inteira, né? Que você vai lembrar a vida inteira, mas que traz essa ideia assim de, peraí, mas então quer dizer que por mais que eu me esforce, que eu tente fazer alguma coisa, eu nunca vou mudar? Né? Então ele traz essa ideia aqui pra gente, que é uma ideia equivocada, claro, porque as obras são todas críticas, né? Então é bem interessante. Gente, o que tem em relação do naturalismo com o contemporâneo, né? Então a gente consegue perceber isso, alguma coisa de naturalismo em alguns filmes, em alguns textos literários, principalmente nos que têm as temáticas que envolvem a marginalidade, a decadência da vida social, a violência, né? Então a gente pode ver aí vários filmes, principalmente filmes brasileiros, que trazem essa ideia, né, de violência, de marginalidade, né, dessa decadência da vida social também, certo? Então essa tendência acontece até hoje, né, nas produções de hoje. A linguagem dessas obras que tem essa relação, essa tendência, elas estão apegadas aos apelos dos sentidos, né? É o quê? É uma alternativa estética, de beleza, de organização, que faz o quê? Que transporta, que leva o leitor, ou o espectador, ou o ouvinte, a novas dimensões que não estão ao seu redor. Gente, chegamos na atividade. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam um resumo dessa aula no caderno de vocês. Vocês vão observar tudo que a gente colocou, vocês podem fazer em forma de tópicos, em forma de texto, em forma de mapa conceitual, a forma como vocês acharem melhor, certo? Aí vão fotografar e vão postar no grupo. Gente, eu quero evidenciar aqui com vocês a importância, pessoal, de vocês postarem as atividades no grupo. Por quê? Porque a atividade postada, ela vale nota e vale presença. Então, o aluno que não posta, ele não vai ter nota nem presença, tá? É importante que vocês assistam as videoaulas, gente. É conhecimento, né? Eu sei que não preciso nem falar, porque a maioria assiste, leva a sério, né? Mas eu quero que vocês continuem, né, fazendo o que vocês estão fazendo, direitinho, com bastante dedicação, com bastante esforço. Por quê? Porque o futuro é de vocês, gente, né? O futuro tá aí, ele é de vocês, e vocês têm tudo para se dar bem na vida. Precisam estudar, se dedicar, levar a sério, ok? Então, gente, nos encontramos logo, logo pela aula no Meet, e lá podemos tirar as dúvidas, vamos fazer alguns exercícios, certo? Então, aguardo todos vocês, um beijo e até a próxima aula.